com um representante da OAB Ceará, que está agora com o João Vitor Rocha e conversa com a gente. Oi, João, boa tarde para você e seu entrevistado. Oi, Marcela, boa tarde para você, boa tarde para o Léo, boa tarde para todos que nos acompanham. O Léo fez já um resumo muito bom em relação ao que aconteceu nesse caso, mas só para eu concluir, o nome da inspetora é a Janete de Almeida Fermon. Ela foi agora indiciada pelo crime de injúria racial por conta dessa disputa, dessa briga que aconteceu no momento em que era para ser paga uma conta. A gente tem um vídeo que foi gravado no momento do que aconteceu esse caso lá em março, no comecinho desse ano, no momento que a Janete ela profere algumas palavras, algumas ofensas contra esse garçom. Especificamente, ela diz assim para o garçom, que é um homem negro, que ele deveria voltar para a senzala, fazendo uma referência à época da escravidão, e que ele morreria comendo milho também na senzala. Agora, ela foi indiciada por injúria racial em relação a essas frases, a essas ofensas contra esse garçom. A gente tem agora para colocar aí a defesa, a fala da defesa da Janete. Vamos acompanhar. Chamou o gerente, afirmando que tinha esquecido o cartão, ela já era conhecida do restaurante e no momento posterior iria efetuar o pagamento. O garçom não gostou, começou a ofender a policial civil, não somente na mesa dela, como nas outras mesas, ofendeu ela, ofendeu o namorado, de ceguinho, queria arrebentá-lo, entre outras palavras que eu não posso estar informando aqui pela gravidade. Pois bem, aguardamos o posicionamento do judiciário, tanto neste inquérito, que foram ambos indiciados, como também na queixa-crime que o sindicato ingressou contra esse garçom. Sobre a conduta em si do que ela está sendo acusada, iremos defendê-la no procedimento judicial, pois foi retirado de todo o contexto, não foi aquilo que ela quis dizer, o vídeo não está na sua forma íntegra. Então iremos justificar os demais detalhes no procedimento judicial. Agora sim, Marcelo Leal, vamos entender o que significa esse crime de injúria racial e também as suas peculiaridades. Quem vai ajudar a gente é a Tahara Rodrigues, que é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui do Ceará. Tahara, boa tarde. Peço para você explicar para a gente o que configura especificamente o crime de injúria racial. Boa tarde. O crime de injúria racial é um crime que vai prever na nossa legislação uma conduta específica, né? O crime de racismo, ele é um crime voltado para condutas mais coletivas, né? Para ofensas, por exemplo, para ações voltadas a impedir uma pessoa de entrar em um determinado local em detrimento da sua raça. E já a injúria racial, ela vai trabalhar na modalidade individual, ela individualiza. Na injúria racial, a gente consegue identificar especificamente a vítima, como foi o caso que ocorreu com o garçom, onde houveram aí algumas palavras direcionadas àquela pessoa. Então, se tipifica na legislação como sendo um crime voltado de cunho racial, tipificado pela injúria racial na nossa legislação brasileira. Tahara, para eu entender aqui uma questão, você fala de individualizar. Por exemplo, se um supermercado ou uma loja, uma pessoa negra está entrando, está sendo visualizada, seguida, e depois ela é questionada se ela roubou alguma coisa, por exemplo. Isso inclui injúria racial ou racismo? Isso incluiria o racismo, né? A injúria racial está dentro do racismo, mas seria um crime de fato de cunho mais voltado para a coletividade, por impedir aquela pessoa de adentrar um determinado local, enfim. Quando se tem na conduta ações específicas voltadas para atingir a honra de uma determinada pessoa, como xingamento, como foi o caso, né, de alguns casos que a gente acompanha, ou ações voltadas para ferir a honra daquela pessoa, né, com elementos pejorativos, com adjetivos, né, pejorativos, a gente tipifica na nossa legislação como sendo injúria racial. Em relação a penalizações, o que o Código Brasileiro fala? A pessoa pode ser presa, precisa pagar uma multa? O que especificamente o Código fala em relação à injúria racial e ao racismo?
Pronto. A nossa legislação, ela trouxe uma inovação, né, ao equiparar a injúria racial ao crime de racismo. Então, a pena aí foi equiparada a 2 a 5 anos de reclusão, com a possibilidade de multa também. E um critério específico que inovou também foi a impossibilidade de fiança nesse tipo de modalidade de crime, né? Muitas vezes, antigamente, quando não existia essa equiparação, a pessoa que cometia o crime de injúria racial, ela saía pela porta da frente da delegacia sem nenhum tipo de penalidade maior, pagava fiança e saía, o que causava um certo sentimento de impunidade. Hoje, essa situação, esse cenário se modifica com a previsão da impossibilidade de fiança e da necessidade de imprescritibilidade do crime, que significa que a pessoa pode denunciar a qualquer hora. Perfeito, a gente agradece muito a Tahara Rodrigues. Só um detalhe importante, que é o que eu estava conversando com a Tahara em relação a esses crimes de injúria racial e racismo, que muitas vezes fica na disputa de versões, né? Esse caso é importante porque, de fato, tivemos as gravações. Então, é possível observar e ouvir as falas racistas que foram feitas contra esse garçom. Então, sempre importante ter essa prova, essa comprovação nas filmagens para você fazer essas acusações. Volto com vocês, Marcelo e Leal. Obrigada, João. Valeu, João. Obrigado pelas orientações todas. 12h13. Minha gente,